Como diria André Henning, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Ancelotti disse sim à CBF e, pelo visto, vai ser o próximo treinador da seleção brasileira. Mas é claro que essa história não é tão simples quanto parece. Tirar um técnico do Real Madrid nunca vai ser uma coisa fácil e, pelo visto, esse contrato feito pela CBF com o técnico italiano ainda vai dar muito o que falar. E não é só isso, além de Ancelotti, Kaká também estaria chegando para trabalhar na seleção. Já deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora tudo o que está rolando nos bastidores da CBF para trazer o técnico italiano para o comando da nossa seleção. Mas a história toda começou 3 dias antes da publicação deste vídeo. Pelo visto, Ancelotti disse sim à CBF para ser o novo treinador da seleção, mas ele teria feito alguns pedidos para que o contrato fosse assinado. No passado, o treinador já tinha falado positivamente sobre a possibilidade de dirigir a seleção brasileira e até confirmou que aceitaria conversar com a CBF algum dia. Mas recentemente, a história foi mudando. Primeiro, ele disse em uma entrevista que quer cumprir seu contrato com o Real Madrid até o fim. O motivo dessa mudança? De acordo com o italiano, o Real Madrid não é um time que se pode simplesmente sair. Na verdade, Ancelotti dificilmente rompia seus contratos. Uma exceção aconteceu com o próprio Real Madrid, quando o clube merengue o tirou do Everton. Mas do contrário, o técnico não aceitava negociar, estando em contrato com outro clube. E aí, veio o Mundial. Com a possibilidade de acontecer uma disputa entre Flamengo e Real Madrid, vários jornalistas brasileiros viajaram até o Marrocos para cobrar o clube carioca. E claro, eles participaram das conferências de empresas do Ancelotti, o que os deu a oportunidade de tocar nesse assunto da CBF. Então, uma hora ou outra, surgiria a pergunta óbvia, né? Vários jornalistas perguntaram se existia alguma proposta ou alguma negociação entre Ancelotti e CBF. E pela primeira vez, o italiano se esquivou da pergunta dizendo apenas o seguinte: "Não fiquei sabendo. A situação é simples. Tenho contrato até 2024. Claro, o técnico meio que não respondeu a pergunta direito, mas esse é o ponto. Ele não confirmou, mas também não negou nada. Pouco tempo depois dessa primeira pergunta sobre o assunto, outro jornalista vazou a notícia de que ele teria sim conversado com a CBF e já tinha dado seu sim, mas de forma não oficial, ou seja, ele tinha apenas dado sua palavra para a Confederação Brasileira. Claro, isso são só rumores, mas esse é um daqueles rumores que muito provavelmente se confirmará. Mas dá para confiar no sim de Ancelotti? A resposta é sim, com certeza. O treinador já mostrou mais de uma vez que é uma pessoa determinada em cumprir sua palavra. Como eu disse aí atrás, ele mal aceitava negociar com outros clubes ou até com a seleção brasileira, estando empregado por alguém. Então, se isso for verdade, podemos esperar ele no comando da seleção nos próximos meses. Mas quando esse anúncio vai ser feito exatamente? Porque até agora, pelo visto, Ancelotti não assinou nada com a CBF. Os boatos dizem que o treinador só seria oficializado em julho desse ano, depois que a atual temporada europeia se encerrasse. Ou seja, Ancelotti quer terminar essa temporada no comando do Real Madrid, para não deixar o time espanhol na mão, e depois assumiria a seleção, com um contrato de 3 anos, se encerrando no final da próxima Copa do Mundo. E o que motivou Ancelotti a mudar de opinião? Ao que parece, tem um brasileiro bem importante e famoso por trás de toda essa negociação, que mudou toda a história a nosso favor, o ex-meio-campista Kaká. O que acontece é que a CBF já tinha conversado com Ancelotti algum tempo atrás, mas como eu disse, o italiano estava determinado a cumprir seu contrato com o Real Madrid até 2024. Então, Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, começou a usar sua principal carta na manga, o ex-atacante da seleção e do Real Madrid, Ronaldo Nazário, o fenômeno. O cara é uma lenda do Real e uma grande influência dentro do clube espanhol, e isso com certeza ajudaria nas negociações. Pelo visto, o fenômeno teria se oferecido pessoalmente para fazer parte dessa negociação. Mas Ronaldo não veio sozinho. Ele chamou também para negociação o Kaká. Desde a Copa de 2002, os dois se tornaram muito amigos, e Ronaldo sabia que o meio-campista foi treinado por Ancelotti por muito tempo no Milan. Inclusive, foi nessa época que Kaká viveu o melhor momento da sua carreira, se tornando o melhor jogador do mundo e conquistando títulos como a Champions League. E pelo visto, Kaká foi fundamental para conseguir o sim de Ancelotti, e de quebra, ele ainda vai ganhar um cargo na seleção. Juninho Paulista, que era o antigo coordenador técnico da seleção na época de Tite, deixou o cargo com a saída do treinador e comissão técnica. Por isso, a CBF também estaria atrás de alguém para ocupar essa função. E o presidente da CBF desejava trazer um jogador aposentado para o cargo, ao invés de contratar um cartola do futebol brasileiro. Assim, eles juntaram o útil ao agradável, ao oferecer ao Kaká o cargo de coordenador técnico, o que será perfeito principalmente se Ancelotti vier realmente a ser o treinador da equipe, já que os dois já trabalharam juntos e se dão bem até hoje.
Mas ainda surgem duas questões importantes. Primeiro de tudo, o que vai acontecer com o Real Madrid? A verdade é que depois da passagem brilhante de Zidane pelo comando técnico da equipe, quando venceram 3 Champions League seguidas, o Real nunca mais conseguiu encontrar um bom técnico até a chegada de Ancelotti. Lopetegui e Solari, por exemplo, não conseguiram ir bem no comando da equipe e causaram uma das piores crises recentes do Real. Então dá pra dizer que o treinador italiano foi a principal peça em uma reformulação do elenco, que resultou numa base forte e em mais um título de Champions League. Ancelotti conseguiu ajudar na evolução de jovens promissores do elenco, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Valverde, Camavinga e outros, que cresceram muito de produção com a chegada do técnico. Hoje, o Real Madrid já tem um elenco renovado, por mais que algumas peças ainda tenham que ser substituídas, no caso de jogadores mais velhos como Kroos, Modric e Benzema, o que também já está meio que encaminhado, com os rumores de novas contratações para o meio-campo e para o ataque. Mas parece que o time espanhol já está preparado para a saída de Ancelotti. Outro rumor diz que eles estariam novamente interessados em Zinedine Zidane. Na sua segunda passagem, Zidane falhou exatamente em renovar o elenco do Real Madrid. Vinícius Júnior, por exemplo, que hoje é um dos principais jogadores do elenco, foi na época muito prejudicado. Mas aí é que tá, hoje o elenco já tá renovado. Se Zidane é um daqueles técnicos que não trabalha com a base e vai melhor com jogadores já prontos, vai ser mais ou menos isso que ele vai encontrar no Real Madrid. Mas me diz aí, será que um troca-troca entre CBF e Real Madrid não daria certo? Me diz nos comentários se você acha que o Tite seria um bom treinador para esse Real Madrid. Eu pessoalmente acho que isso tinha tudo para dar certo, já que na Europa geralmente se tem mais tempo para trabalhar. Com o tanto de brasileiro que tem no elenco do Real, é possível que o Tite se sentisse até à vontade dentro do time espanhol. Mas para saber se esses rumores vão se confirmar, temos agora que esperar. Até rimou, né? Dizem que os jogadores brasileiros do Real Madrid já foram informados da decisão do treinador. Se isso realmente acontecer, teremos no comando da nossa seleção um dos treinadores mais vitoriosos de todos os tempos. É verdade que ele nunca treinou uma seleção antes, mas acho que ele não vai ter nenhum problema em se adaptar. Até porque Ancelotti é um dos treinadores mais experientes do futebol moderno. Além disso, ele tem exatamente o que precisamos no momento. Ancelotti é um treinador muito técnico e com um poder de adaptabilidade muito grande, e principalmente tem um excelente trato com os atletas. Não é fácil lidar com um elenco de jogadores tão famosos e numa seleção tão vencedora quanto o Brasil. Deu pra ver nessa última Copa do Mundo, em que o Brasil levou gol de empate contra a Croácia por falta de preparo mental, quando todos subiram, desesperados para confirmar a vitória e deixaram a defesa aberta para contra-ataques. E claro, qualquer outro treinador que assumisse o cargo seria criticado pelo menor dos erros. Mas com Ancelotti não será assim. O cara tem moral suficiente para mudar o que quiser dentro do vestiário da seleção, e talvez seja exatamente isso do que precisamos agora. E falando do ponto de vista tático mesmo, Ancelotti é sem dúvidas a melhor opção. As outras opções, como o Abel Ferreira, são muito boas tecnicamente, mas a experiência do técnico italiano de mais de 60 anos fala por si só. E aí, tá empolgado com essa notícia? Ou queria outra pessoa no comando da seleção? Deixe sua opinião aí nos comentários e não esqueça de deixar o like nesse vídeo e de conferir o vídeo que está aparecendo na sua tela, onde fizemos um embate entre a mulher de Cristiano Ronaldo e a mulher de Messi. A gente se encontra lá.